Aleluia. Eu não sei como que você é cristão hoje. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua batalha. Porque cada um passa uma batalha diferente. Cada pessoa, ela tem um chamado diferente. E para cada pessoa, Deus tem um pregador diferente. Para cada pessoa, Deus usa alguém diferente. Talvez nós esperamos tantas coisas. Mas eu quero trazer uma mensagem sobre a sua vida. E você vai sair daqui pensando, repensando. Você vai para a sua casa imaginando aquele detalhe que Deus tem sobre a sua vida. O ser humano é cheio de perguntas. O ser humano é cheio de questionamento. Ele é cheio de perguntar para Deus por quê? Por que está acontecendo isso? Por que minha família é assim? Por que meu filho é assim? O ser humano é cheio de perguntas. O ser humano passa muitas coisas sobre a cabeça dele. Hoje eu quero falar de uma família. Uma família que ela trouxe uma marca de uma santidade sobre ela. De uma promessa. Ela creu. Eu quero falar do povo de Israel, da tribo de Levi. E nós vamos a Bíblia nessa hora. Nós vamos ver o tempo de Abraão. Começando em Êxodo, capítulo 1 até terminar o livro de Êxodo. Nós vemos a história dessa família. Uma família que acreditou. E milhares de famílias que tinham dentro do Egito escravo padecendo na mão de Faraó. No sistema de Faraó, não é diferente dos sistemas. O sistema do mundo hoje está forte. Ela está com muita coisa distraindo o ser humano, com distrações, levando o ser humano a pensar assim, que a vida dele é só feita aqui na terra. Levando o ser humano a pensar assim, morreu, acabou. Então não tem mais jeito. Eu quero dizer uma coisa para ti nesse momento. O nosso Deus, Ele está à procura de homens e mulheres, como mulher samaritana que chega para o centro do poço de Jacó, pedindo água. E Jesus diz para ela, Senhor, se tu me conhecesse, e se tu soubesse quem eu sou, somente eu te mataria com a sede, mas eu te daria água viva, que nunca mais você teria sede. Ela diz, quem és tu? É maior do que Jacó, nosso pai, que deu esse poço aos seus filhos. Ela disse, não, eu sou maior, eu sou aquele que você procura. Aí ele olha para ela e ela pensa assim, mas os meus não conversam com o samaritano, tem rixa, tem briga. Agora ele olha e diz assim, mulher, vai chegar um dia que não vai ser somente o monte Gerizim que vai adorar, não vai ser somente em Jerusalém, mas será que aonde estiver um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e verdade, cadê os verdadeiros adoradores? Chegaram aqui? Temos uma história dessa família. Essa família foi uma família que sofreu. Uma família que passou por períodos de escassez. Muitas vezes ninguém te dá nada. Muitas vezes você tem uma família marcada por dores, marcada por tristeza. Talvez você olha para os dedos, você olha para cá, você procura ali, procura aqui. Mas não existe uma solução. A solução é crer no Deus do impossível. O Deus da promessa. O Deus que te fez promessa não é homem para que viva. O Deus que te fez promessa, todas as promessas dele estão ativadas. Mas tem um segredo. Vamos ter o que ter essas promessas. Vamos ver, pastor, qual é a promessa? Vamos, qual é a promessa? A promessa é essa. Para que se cumprir na sua vida, você tem que obedecer. Assim, obediência. Não tem como você alcançar suas promessas. O povo de Israel, por causa da escravidão, eles perderam a essência de adorar ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ao passar do tempo, esse povo, alguns deles se venderam, alguns deles trabalharam no palácio, junto com o rei Faraó, se venderam para os deuses, se venderam por coisas baratas, coisas passageiras, momentâneas. Mas a Bíblia vai falar que tinha uma família que orava, que buscava. Tinha uma mulher de fé. Todos falam dela, de Obed. Era mulher de fé, a mãe de José. Mulher que orava, tinha pai,
de Moisés, também o homem que orava, que acreditava na promessa. Tinha também seguidos homens que estavam ali. Mas eles acreditavam, mesmo escravo, sempre acreditou na promessa que Deus falou para eles. Que daria uma terra que mana leite e mel. Essa terra se cumpriu através de um homem chamado Moisés. Ele só viu. Mas tem uma história que ele remarcava. A história do filho que ele perdeu o seu pai e sua mãe. Ele era chamado Osés, o livro de Números, capítulo 13, vai lá aqui. Homem corajoso, quando todo mundo gosta de ler, Josué é muito alto. Esforça-te, todo mundo gosta. Mas ninguém sabe como que esse camarada carregou sobre si uma vaca, sem pai, sem mãe. Sem pai, sem mãe. Mas ele tinha uma vaca que prometia. A promessa que Deus fez para ele. Deus fez uma promessa para ti, quantos creem nessa noite? Eu estou pregando aqui para homens, mulheres de Deus, porque promessas de Deus. A promessa de Deus tem um tempo determinado. Ela tem um tempo para cumprir cada qual na vida de cada pessoa. Nós sabemos que o nosso Deus ele trabalha com o tempo. O tempo do homem pode até demorar, pastor. Mas o tempo de Deus é um tempo carinhoso. É um tempo que ele não esquece. Tudo que está ativado na memória dele. Sendo uma tarde da lenda. Você vai ver que estava lá, no palácio, um príncipe, sentado, andando do mundo melhor. Deus teve que fazer uma via volta, Deus teve que fazer uma tragédia na vida dele. Para ele, até mesmo fugir do palácio e brincou no deserto com Deus, no monte Sinai. Talvez você não entendeu porque Deus fez tanta via volta na sua vida. Talvez você não entendeu porque tanto sofrimento na sua vida. Você vai entender quando você estiver no ano de jubileu, quando você estiver na pista, quando você estiver sentado na mesa do rei, comendo no mundo melhor. Você não entende agora. Você não pode ser o de vocês. Esquecido, jogado em qualquer par. Ninguém te dá nada. Ninguém olha para você. Mas também, sentado no palácio, numa certa dia, ele tenta me lembrar. Aí existe alguém na casa de Saul para que eu possa abençoar. Aí existe alguém. A pessoa que está na vida. E ele chama a vida de Jesus. Tem um chamado Mefibosete. Está em Lodebar. Deus manda te chamar hoje. Vai haver ano de jubileu na sua vida. Vai haver ano de jubileu na sua casa. Vai haver ano de jubileu na sua vida. Você crê que nessa Deus quer restaurar. Deus quer trazer coisas novas. Tem vezes que nós pensamos assim, é o diabo. O diabo que está impedindo. Fala assim, nem tudo é o diabo. Tem vezes que é o ser humano. O provocador de tempestade. O provocador de contendas. Homens que, por falta de vigiar, por falta de ter discernimento do Espírito Santo, pessoas que querem até mesmo acabar com aquilo que Deus tinha para você. Você reparou uma coisa? Que é só você aceitar Jesus e parece que o inferno inteiro vira contra você? Você reparou uma coisa quando você estava no mundo, tudo ia mais ou menos, tinha um amigo, seu amigo estava ao seu lado, mas só foi você que passar por lá da luz, a treva te olhou, a treva é isso, você não é o único que sofre. Você não é o único que passa por perseguição. Tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus que pagam o preço alto. Só por causa de uma alma. Fala para o seu assim, hoje é muito fácil o evangelho que nós vivemos. Cada lugar. Cada lugar. Você pode escolher a igreja A, a igreja B, a igreja C. Você pode escolher a igreja que pode beber, a igreja que pode colocar no barril. Você pode escolher qualquer igreja. A igreja que pode tudo.
Mas tem uma coisa que a Bíblia fala, Jesus revela para os seus discípulos. Ele diz: pega a tua cruz, pega. Aleluia, glória a Deus. Quem ama o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, mais do que a mim, não é digno do reino. Nós sabemos que esse livro de Levítico fala de santidade. O livro de Levítico fala de preparação de sacerdote. O livro de Levítico chama a atenção do sacrifício. O livro de Levítico fala de dízimo, oferta de manjares, de oferta de pecados ocultos. O livro de Levítico é marcado por sacrifício. E quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vamos ver João olhando ali, batizando a pessoa quando veio caminhando no meio da multidão. João olha e fala assim: é ele, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. O livro de Levítico, ele é marcado por muitas coisas. Nós assim chamamos assim: seja santo, como ele é santo. Mas o que é a palavra santo separado? Não confunda as coisas. Santo não é aquele que jejuou 24 horas, mas estava lá no não é santo. Santo é aquele que sobe ao monte e fala: foi 21 dias de jejum, mas sai do monte e começa a falar mal do pastor. Também não é. Santo é aquele que vive separado do pecado. Santo é aquele que vive separado da fofoca, da contenda das igrejas. Santo é aquele que vive separado da pornografia. Santo é aquele que vive separado desse mundo, da fornicação. Santo é aquele que vive separado daquilo que o mundo oferece, não é, irmão? Santo é aquele que vive separado para ele, dá dinheiro para ele mentir, e ele não pega. Esse tem mais diferença. Nós confundimos muitas coisas, irmão, com santidade. Nós mentimos as pessoas porque elas vestem, porque tem status, porque tem dinheiro. Nós mentimos as pessoas porque nós olhamos elas, mas Deus não vê de ninguém. Deus olha com Deus, Deus olha no coração. Deus olha na atenção do ser humano. Deus sabe quem veio adorar. Deus sabe quem precisa. Deus conhece o ser humano por dentro e por fora. A Bíblia fala que antes de pensar, antes de abrir a boca, antes de você pedir algo para os adultos. O livro de Levítico nos mostra algo muito importante. Se nós olharmos, irmão, nós não vivemos um terço que aqueles homens viveram. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, aí nós batemos nos peitos dizendo assim: eu jejuo 20 dias. Eu estou durante 40 dias. Eu faço tanto propósito. Olha, obrigado. Jesus é daquele que fala assim: Senhor, eu sou pecador. Me ajuda. Eu aquele que faço o quê? A Bíblia fala que coisas muito importantes para nós. A Bíblia tem resposta para tudo, para você. Qual a resposta para a sua família? Para o seu casamento, para o seu namoro. A Bíblia tem resposta para os filhos. Filhos, sejam obedientes aos seus pais para que você viva muitos anos. Cadê os filhos aí? Quer viver muitos anos na terra? Obedecer papai e mamãe. Obedecer as ordens que papai e mamãe você deve viver muitos anos na terra. A Bíblia também não fala: pai, não imiteis os vossos filhos. A Bíblia é um manual de receitas e vitórias para nós. Quem quer ser abençoado aí financeiramente? Fala: pastor, eu quero viver naquela doutrina da prosperidade. Fala para o senhor assim: Jacó trabalhou e muito, tá? Por amor de uma mulher. Aí o camarada fala assim: Deus abre a porta para mim, mas olha, até 1 hora da noite, até 1 hora da tarde. Como Deus abre então? O camarada fala para Deus: Deus me dá isso.
Deus não. Aí daqui a pouco ele fala, que delícia chato. Você não pediu? Não pediu para Deus? Você não pediu para Deus? Pediu. Agora vai ter aqui. Olha que você falou assim. Olha para ele assim. Não se irrita contigo segunda-feira. Quantas pessoas que se irritam muito de segunda? Chama segunda-feira de segunda brava. Segunda-feira brava. Calma. Segunda-feira é um dia normal. Segunda-feira é como se fosse um domingo. Como se fosse uma pizza. Dia após dia, você vai estar vivendo na terra e você tem que entender como está escrito na palavra. Se você seguir os manuais que está escrito na palavra, você terá sucesso em todas as áreas da sua vida. Quem obedece a palavra de Deus, ela não precisa correr atrás da bênção. Você já viu uma maratona? Que quando o camarada está lá na frente, tem uma multidão atrás dele. É assim, você vai correr, mas a bênção vai querer te alcançar. Se você for obediente a ouvir a voz de Deus, e fazer o que Ele manda você fazer, eu tenho certeza, você não precisa nem fazer força, o próprio Deus vai fazer que a bênção vai te alcançar. A porta vai abrir, o seu comércio vai começar a expandir, a sua igreja vai crescer. Por quê? Porque quem dá o fruto, quem dá e germina o fruto é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver na vida de um homem, não adianta nada. Se o Espírito Santo não estiver na vida de um homem, ele não consegue ganhar nem ele mesmo. Mas se ele estiver com o Espírito Santo, a minha Bíblia e a tua Bíblia vai afirmar isso. Na Epístola de João diz assim: os que são nascidos de Deus, o diabo não toca. Aí no livro de João diz assim: aqueles que são nascidos de Deus não pecam. Aí eu tenho uma Bíblia mais. Jesus veio para quebrar todos os grilhões do inferno. Ele vem como um pecador. Ele vem para trazer vida. E essa vida você tem hoje. Essa vida Deus te deu. É você escolhe. O pastor não pode até mesmo te falar assim, pegar o seu obrigado. Não. Eu entendo cristão assim. Agora eu batizei, eu estou na igreja. Mas eu não preciso ser dizimista, não pergunte. Aí eu vou poder falar, vai pastor, vai ali de novo. Vamos lá? Se a pessoa não dizima para Deus, ela dizima para o diabo. Para entrar no show, ou no lugar não paga ou de graça. Para beber uma bebida alcoólica, ou no lugar de graça ou paga. Então, para ir para o inferno, eles pagam para mim? O camarada que vai lá pegar a baratinha, agora, paga, é um preço. Jesus disse, desce. O que é? Desce. Então, Deus, o que é de Deus. Aleluia, Pai. Olha só, irmão, a partir de hoje, sobe ao monte do sacrifício. Você tem feito sacrifício para quem? Você sabe que tem muitas pessoas, pastor, que ela faz sacrifício para outras pessoas, mas não consegue fazer sacrifício para ela. Eu não posso salvar alguém se eu não sou salvo. Uma pergunta: como eu posso salvar alguém se eu não sou salvo? Como eu posso chegar em alguém e falar assim, Jesus te ama, mas a minha vida só Jesus sabe. E
Pecado é mentira de bons, coisas que só Deus sabe. Ai, pastor, não queria essa mensagem, não. Então rasga a Bíblia, porque a Bíblia no começo de Gênesis, Apocalipse, Deus chorou, Senhor. Quem mandou aquela pecar? Quem mandou ele errar? Vamos mostrar Deus. No jardim do Éden, ele passeava. Com Adão. Agora a Bíblia mostra hoje, ele tem o privilégio do próprio Espírito de Deus habitar em mim. Não tu entendeu? Agora ele não passeia, ele não anda, ele está dentro de você. Agora ele está do lado de Adão com você, ele está dentro de você. Deus está dentro de você. Você tem que crer. Você tem que acreditar que o potencial de Deus te deu. Você tem que crer que você é uma pessoa que nasceu para fazer diferença. Ai, pastor, mas eu nasci em uma palavra agora, Jesus nasceu onde? Que ninguém acreditava nele, meus irmãos. Na parede puxou ele, mas o Faraó abraçou. Tem pessoas que não vão querer você perto, mas tem cidade que você vai, e vai ter muitos paralíticos que estão paralíticos esperando. Vai ter muitos Zaqueu, vai ter muitos Mateus esperando no canto de porta. Vai ter uma Suzana, vai ter uma Maria Madalena te esperando. Vai ter pessoas te esperando. Tu entende? Entende o chamado que Deus fez para a sua vida? Talvez você queira ganhar a sua família, mas você não se preocupa não. Talvez você vá lá e frente para o seu familiar tira chacote da sua casa. Mas faz uma coisa, apenas intercede e deixa que Deus faz a obra. Porque vai chegar alguém que vai pregar para a sua família.